iniciamos há algumas semanas, acho que é a terceira ou quarta semana, falarmos de um assunto muito importante e não muito compartilhado nas igrejas, que é sobre a eternidade. Parece que o ser humano ele não quer enfrentar a eternidade, mas é inevitável, é inevitável. E o importante de tudo isso é que o tempo presente, a nossa linha do tempo aqui nesse mundo, é muito pequena se comparado à eternidade. Nós estamos compartilhando nessas semanas sobre a eternidade, especificamente sobre as recompensas que o salvo em Jesus Cristo terá na eternidade. Já vimos que todos compareceremos ao tribunal de Cristo e lá não seremos julgados, mas seremos recompensados por aquilo que fizermos aqui neste mundo. E nós estamos falando sobre essas recompensas. Especificamente, nós iniciamos a falar no tempo anterior por quais coisas nós seremos recompensados. O que nós precisamos fazer, ou o que nós estamos fazendo neste mundo, que é objeto de recompensa na eternidade. Em outras oportunidades nós vamos falar especificamente sobre essas recompensas. Mas nós iniciamos a falar na reunião anterior, no nosso compartilhamento anterior, que nós seremos recompensados por sermos pessoas do bem, por ter um coração justo. A palavra diz que há recompensa para o justo. Lá em Salmos. Diz a palavra também que nós seremos recompensados por trabalharmos para Cristo. Eu não vou citar as passagens para não gastar muito tempo. Estou apenas relembrando quais os motivos pelos quais nós seremos recompensados. Diz dessas infinidade de recompensas que teremos, diz a palavra que Deus recompensa quem o busca, quem ora, quem adora o Senhor e quem jejua também. Tudo isso a palavra de Deus nos mostra. A palavra de Deus também diz que nós seremos recompensados por obedecer a palavra de Deus. Nós seremos, portanto, recompensados por sermos obedientes à palavra de Deus. Então, não adianta apenas ser salvo, é preciso ser obediente. E já falamos que a salvação não nos dá a recompensa. A salvação já é uma recompensa. Quem é recompensado pela nossa salvação é o Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu por nós. A nós não custou nada, apenas a nossa fé. E a palavra continua dizendo, eu quero enunciar hoje, que a palavra diz que nós seremos recompensados por boa conduta como filhos que somos. Diz a palavra o seguinte: eu, o Senhor, lá em Jeremias 17, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar, ou seja, recompensar a cada um o seu proceder,
ou seja, ele recompensa a conduta de cada um, segundo o fruto de suas ações, ou seja, as boas obras. Proceder ou conduta, ele tanto pode ser bom ou mau testemunho, mas nós seremos recompensados por bom testemunho, por boa conduta. E a conduta é aquilo que as pessoas dizem o que você é. E Deus, que é o juiz final, dará a sua sentença pelas obras. E ele pesará na balança todas as obras realizadas por nós. A palavra também diz lá em 1 Samuel que o Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ser fiel, ser leal ao Senhor é motivo de recompensa lá nos céus. Quando nós honramos uma autoridade espiritual, nós estamos honrando a Deus, que colocou aquela autoridade espiritual para eventualmente guiar, governar, presidir, orientar, admoestar e assim por diante. E assim diretamente a Deus também. Quando nós honramos a fidelidade, a lealdade a Deus, Ele nos recompensa. E essa recompensa nós receberemos na glória. A palavra diz também que nós seremos recompensados por sermos pessoas honestas, pessoas de caráter reto, de bom caráter. Diz a palavra que, lá em Provérbios, que o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. E muitas vezes essa recompensa, devido ao caráter de uma pessoa, ele é visto e é dado até neste mundo. Mas Deus diz que nos recompensará. Isso significa que muitos, mesmo crentes, podem ser desonestos. Não deveria ser. A honestidade deveria ser padrão para todas as pessoas, crentes ou não. Mas existem pessoas crentes que nem sempre honram seus compromissos, falham, não agem com honestidade em seus negócios, prometem e não cumprem. Assim é o ser humano. Então, isso tudo será pesado na balança. Deus recompensa os honestos, aqueles que têm bom caráter. As recompensas de uma vida justa são reais e são permanentes. É o que a palavra nos mostra. A palavra diz também que nós seremos recompensados, aqueles que assim Deus julgar merecedores, por sermos bons até para quem ou com quem não merece. Isso é importante. E não é fácil. Não é fácil ser bom, fazer o bem para quem nos trata como inimigo. Não é fácil. Mas o Senhor diz em Provérbios, no capítulo 25, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Olha como é importante fazer o bem sem olhar a quem, como
diz o ditado popular. Eu fui verificar aqui mais profundamente o que significa esse assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Eu encontrei uma justificativa para essa expressão, dizendo que, procedendo dessa forma, estaremos, ou a pessoa estará amontoando brasas sobre as suas cabeças. Essa é uma metáfora que se refere à antiga prática, muito antiga na época que foi escrito Provérbios, de derreter minério para obter metais preciosos. Quer dizer, era aplicado, ainda é aplicado o calor, tem altos fornos com temperaturas extremas, por exemplo, para transformar o minério de ferro, minério de manganês, em aço. Então, esse minério é colocado, aplicado calor, né, faz com que ele derrete, e aí corre a parte útil do minério, corre por determinados locais e é separado o minério, a parte boa, que vai formar o aço, no caso do minério, no manganês, e da escória, ou seja, do rejeito do minério. Então, enquanto o minério era colocado sobre o fogo para obter esse precioso conteúdo que ao ser transformado, carvão em brasa ou energia elétrica, hoje, né, mas na época era carvão. Um momento, irmão. Desculpe. Então, era colocado fogo para obter essa purificação, separar o minério dos rejeitos, e aumentava mais e mais o calor. Então, isso que é o termo que estará amontoando brasa sobre a sua cabeça. Significa que a pessoa pode refletir melhor algo que tem contra você. Você faz um bem a essa pessoa, aquele bem que você está fazendo à pessoa se transforma em brasas vivas, que vai atuando e vai purificando. E então aquela bondade, aquela graça genuína e sincera, que não era natural e que não era esperada por você fazer um bem a alguém que não gosta de você ou até te odeia, pode derreter aquela pedra no coração, pode derreter os pensamentos ou um inimigo pessoal, né? E aí fazendo que ele repense e verifique a sua culpa ou a sua vergonha, e o seu arrependimento possa vir à tona. Pode fazer com que esse tratamento, como de brasa sobre a sua cabeça, faça com que ele reconsidere aquele pensamento ou tratamento duro sobre você, e ele sente aquela dor ardente do remorso e se reconcilie ou reconheça que realmente ele precisa mudar de atitude com você. E nós temos exemplos, vários exemplos. Eu vou citar dois. Davi com Saul, eu creio que os irmãos devem lembrar.
depois podem ler lá em 1 Samuel, no capítulo 24, e depois uma segunda vez, no capítulo 26, em que nessas duas vezes, Saul, tentando matar Davi, Deus colocou Saul nas mãos de Davi, e uma vez ele estava numa caverna, onde Davi estava escondido, ele entrou lá para fazer as suas necessidades, e Davi chegou ao ponto de pegar no seu manto, na sua roupa, e tirar um pedaço. E depois, quando ele foi embora, ele disse: olha aqui, meu pai, tive a oportunidade de fazer mal e não fiz. E ele não deixou que ninguém fizesse mal a Saul. Saul aí reconheceu a grandiosidade de Davi e reconsiderou aquele seu pensamento de matar Davi. Mas nós vemos que novamente Saul, com seu coração enganoso, seu espírito mau, outra vez se colocou de tocaia esperando Davi, ele mais 3.000 homens, e Davi outra vez descobriu onde estava, e ele com mais um outro servo seu se infiltrou no acampamento onde estava Saul dormindo e levou a sua lança. E também gritou: Saul, olha aqui, não estão te cuidando bem. Deus me deu a oportunidade de fazer mal e eu não fiz. E Saul mais uma vez reconheceu e disse que deixaria Davi em paz. Então, é isso que eu diria, que amontoarás brasa viva sobre a tua cabeça. Por isso que ele diz lá: se o que te aborrecer e tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Davi amontoou brasas vivas na cabeça de Saul com a sua atitude de não ter oportunidade e não fez mal. E diz que o Senhor vai retribuir. Tem outras também, Gideão com Efraim e outras mais. E qual talvez a mais importante ocasião em que um ato de alguém deixou realmente a cabeça de alguém fervilhando, como brasas vivas, bem, como brasas vivas? Jesus Cristo. O Senhor Jesus beijou o seu traidor. Isso com certeza amontoou brasas vivas sobre a cabeça de Judas, mas ele não se arrependeu. Acabou tirando a própria vida. E, logicamente, com isso mesmo, a condenação de Judas aumentou ainda mais. Por isso que a palavra de Deus nos diz em Lucas, no capítulo 6, algo que não é nada fácil, mas nós temos que praticar. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Realmente, irmãos, não é fácil a vida cristã se nós quisermos caminhá-la corretamente.
muitas ocasiões, nós realmente vamos ter que tomar decisões difíceis. E não adianta fazer isso com falsidade, porque isso não terá valor no céu. Deus recompensa aquele que perdoa uma dívida que nunca recebeu. Mas não adianta perdoar a dívida e depois ficar lançando no rosto da pessoa. Isso não é agradável a Deus. Diz que nós temos que fazer como se fosse ao Senhor. A palavra também nos diz que seremos recompensados pelo modo que tratamos os pobres. A palavra diz lá em Provérbios, mais uma vez, que quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e Ele o recompensará. Muito interessante. Ao se compadecer de uma pessoa pobre, nós estamos emprestando ao Senhor, porque Ele nos vai recompensar na eternidade. Então, é muito bom fazer o bem, ajudar as outras pessoas. Sempre vai, a pessoa pode se achar, mas eu sou pobre. Mas sempre vai ter alguém mais pobre que você. Sempre vai ter alguém mais necessitado. E muitas vezes nós nos achamos pobres tendo as coisas básicas. Temos o que comer, o que vestir, onde morar. Temos saúde, mas nos achamos pobres. Passar por uma pandemia dessas já é uma grande riqueza no Senhor. Então, quem ajuda o pobre empresta ao Senhor. E Deus, além de devolver o valor doado, Ele vai acrescentar com juros, com correção monetária. Porque, como diz a palavra lá em Mateus, o Senhor recompensará até mesmo um copo de água fria dada em seu nome. Deus recompensa quem dá esmolas. Ele diz lá em Mateus 6, que quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Quer dizer, não fique alardeando, não fique contando para todo mundo, olha, eu fiz isso, aquilo, ajudei este ou aquele. Porque era comum naquela época que aquelas pessoas que que ajudavam, os mais ricos que ajudavam os pobres, ficavam anunciando os benefícios que eles faziam. Então é por isso que a palavra diz, não toques trombetas. Não fique aí contando vantagem por isso aos quatro ventos. Ele diz, quem faz isso já recebeu a recompensa. Por isso que ele orienta que quando dares uma esmola, ignore o que a tua mão esquerda faz, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Então muitas pessoas ajudam outras e já se vangloriam, contam como vantagem. Não é isso que o Senhor quer. E desde o Antigo Testamento, a palavra nos mostra que além dos dízimos, além das ofertas, além dos sacrifícios que eram oferecidos a Deus, já lá no Antigo Testamento, a palavra mostra que os israelitas deviam dar esmolas. E será que isso mudou para os nossos dias? Acho que não, porque em Mateus o Senhor Jesus diz. Porque nós temos que diferenciar também.
Dar dízimo é uma coisa. Dar ofertas é aquilo que Paulo mostra lá em 2 Coríntios e outros lugares. E dar a esmola, então são coisas distintas. E eu creio, irmãos, que o dízimo não foi anulado no Novo Testamento. Ao contrário, o Senhor Jesus presenciou e não criticou. Ele não... A palavra fala lá no Novo Testamento de ofertas em ocasiões que foram coletadas. Então, meu entendimento, respeito aos demais, continua valendo o dízimo, as ofertas generosas e as esmolas. Isso havia também no Antigo Testamento. Com que foi construído primeiramente o cenáculo, depois, ou aliás, o tabernáculo, e depois o templo? Não foram com os dízimos, foram com as ofertas voluntárias. Paulo pediu ofertas voluntárias para levar as mais pobres. Esse é o significado. Eu não creio que o dízimo ele tenha sido abolido no Novo Testamento. Não se fala. O Senhor Jesus apenas presencia. Mas não significa que foi abolido, no meu entendimento. E o Senhor orientou realmente, desde os tempos de Israel, do Antigo Testamento, Deus passou a fornecer as provisões e ordenou que sustentassem os pobres da terra. Olha, interessante. Deus deu provisão a Israel para que eles pudessem ajudar os outros. Naquela época, uma das provas, uma das demonstrações de Deus ao seu povo era dar-lhe riqueza, prosperidade. Deus dava. Então o Senhor concedia e o povo retribuía. Mas hoje o Senhor diz ao contrário. Nós damos as nossas ofertas e o Senhor nos retribui voluntariamente. Não é o assunto de hoje, mas apenas para pensarmos. Então diz em Deuteronômio que, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente. O que é livremente? Voluntariamente. Era uma ordem, mas para fazer voluntariamente. Abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Deuteronômio 15:11. E o Senhor Jesus disse que nós não devemos dar esmolas para impressionar os outros ou para obter reconhecimento. Se quisermos ajudar alguém, vamos fazer de forma discreta. E o Senhor Jesus nos ensinou que quem ajuda o pobre e o necessitado está, na verdade, fazendo isso para Deus, está emprestando a Deus e acumulando tesouros no céu. Tem muita gente, até irmãos mesmo, de vez em quando nós conversamos, que não dão esmolas. Não ajuda as pessoas que poderiam ajudar, mesmo que for com uma moeda apenas. Aí eles, não, mas essa pessoa aí vai comprar droga, não sei o que ele vai fazer, está pedindo para comida, mas não sei se ele vai comprar comida. Ora, o Senhor está dizendo para a gente dar, não é um prato de comida, se não quiser dar algum dinheiro. Ou se ele precisa, algum dele. Isso será entre ele e Deus. Você está fazendo a sua parte. A sua parte. Será que talvez, numa hipótese, não poderia
mover o coração dessa pessoa que talvez esteja até desencaminhada, talvez esteja até pensando em fazer algo errado com aquele dinheiro, ou com aquela ajuda que você está dando, mas será tocado pelo Espírito Santo e a sua vida transformada? Já pensou sobre isso? Como está seu guarda-roupa? Muitas vezes abre-se o guarda-roupa cheio de roupas e não tenho nada para vestir. Não acontece isso? Para que ficar guardando algo que você não usa mais? Distribuir a quem precisa. Está chegando o inverno agora, né? Aliás, em alguns países já está frio. É a maneira de ajudar. Uma roupa que não usa mais, logicamente a roupa que ainda dá para usar. Não vamos ficar dando algo que não presta mais, né? Algo útil. Então Deus condena a exibição daquilo que nós estamos doando. Mas a palavra diz muitas e muitas, eu vou falar apenas algumas, que o nosso tempo já está terminando. Diz a palavra que nós seremos recompensados por honrarmos os servos e as servas no trabalho de Deus na terra. Hospitalidade, ajuda, generosidade. O Senhor diz, o Senhor Jesus diz: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a quem? E aquele que me enviou. E quem me recebe e aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, Mateus 10, que estou lendo, né? Um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. É promessa, a palavra de Deus não falha. E esses pequeninos, será que são criancinhas? Pode ser também. Mas são os filhos de Deus, os que necessitam, aqueles irmãos que estão levando a palavra, que estão dedicando sua vida para o Senhor. E nós precisamos dar hospitalidade, precisamos ser generosos e ajudar. Então, receber o discípulo de Cristo seria receber equivalente ao próprio Jesus Cristo em sua casa. Receber a Cristo seria o mesmo que receber o Pai que enviou. Veja só, ao recebermos um discípulo do Senhor, para hospedarmos ou para ajudarmos, sejamos generosos, nós estamos fazendo isso como se fosse ao próprio Senhor. E fazendo isso, quem recebe a Cristo mesmo, seria o mesmo que receber o Pai que o enviou. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Então é muito importante ajudar um homem que está procurando fazer o bem. Não deveria se reparar nas suas afeições, da forma que ele está, como está vestido, como a sua situação, suas atitudes. Mas olhar, ter uma visão espiritual, não uma visão natural. Então aqueles que julgam as pessoas pela aparência física, ou pelas suas riquezas materiais, falham em perceber o verdadeiro valor moral, porque está vendo a aparência externa. Muito bem, irmão. Então, nós teríamos várias e vários outros motivos citados na palavra de Deus que nos darão recompensa.
Mas quais agora serão as nossas recompensas? Quais serão essas recompensas? Próxima oportunidade, se Deus permitir, nós vamos falar sobre isso nessa série que nós estamos falando sobre a eternidade. Que Deus abençoe a todos pela sua atenção e que Deus fale aos nossos corações. Uma boa noite a todos. Amém.